Olá, meus irmãos. Estamos chegando aqui ao vivo na página do Colégio Pena Branca. Então a gente combinou de estar ao vivo aqui às 16 horas e hoje, pontualmente às 16 horas, estamos aqui. A ideia é falar hoje sobre orixás cósmicos e orixás universais na Umbanda, mais especificamente na Umbanda Sagrada, porque o conceito de orixá cósmico e universal é um conceito que surgiu a partir da literatura do Rubens Saraceni. Quem trouxe esse conceito de orixá cósmico e universal foi o pai Benedito de Aruanda. Então, esse conceito não existia, é um conceito novo, assim como muita coisa que o Rubens trouxe é totalmente nova, totalmente inédita, porque ele trazia o que para nós são revelações por meio da psicografia. Então, o pai Benedito e algumas entidades mostram uma maneira de entender e ver os orixás e a própria Umbanda por uma perspectiva que é uma nova perspectiva, é a mesma religião, não é uma outra religião. Nunca houve. Tô vendo a galera chegando aí, Paula Morgante, Lucas Sanches, Adriano Silva, Joyce, Josiane, muita gente. Eu não vou ficar citando o nome de todo mundo e nem exatamente lendo as perguntas ao vivo, porque senão vai ficar muito truncado aqui o nosso vídeo, mas tô vendo, ó, Marcelo, cheguei, Samara. Então tamo aí, eu não, tá bom? Tô acompanhando, tô vendo todo mundo chegando aí. Mas eu vou direto ao assunto, para não ficar, até para não ficar cansativo, a gente aproveitar bem o nosso encontro aqui. Muito obrigado. Então, o Rubens trouxe muito conceito novo, o pai Benedito trouxe muito conceito novo, e esse conceito de orixás cósmicos e universais foi totalmente uma revelação vinda pelo meio da obra do Rubens. E aí, se gosta, se não gosta, será que aceito, não aceito, isso dá Umbanda, isso não é. Isso é da Umbanda porque o Rubens é umbandista. Ele trouxe o conceito dentro da Umbanda, a partir da estrutura da Umbanda, pela psicografia e a visão de uma entidade Umbanda. Então esse conceito é totalmente umbandista. Serve para toda a Umbanda? Não, porque é o que serve para o meu terreiro, o que serve para minha casa. Então a Umbanda tem muito isso, né? Cada terreiro trabalha com as 7 linhas de Umbanda que acha melhor, cada terreiro trabalha com os orixás que conhece. Então, exatamente esse é o ponto. Cada um trabalha com aquilo que conhece. E para o Rubens isso também foi uma revelação, também foi uma novidade. Eu separei aqui, ó. Eu separei um livro de orixás do Rubens, que está aqui na minha mão, ó. E ele está aqui em 1995. Foi o ano que eu conheci o Rubens. Em 1995 foi publicado esse livro. É Umbanda, o Ritual do Culto à Natureza. Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro. Não sei onde fica melhor. Aqui, aqui. Mais para trás. Esse é o primeiro livro doutrinário publicado pelo Rubens Saraceni, psicografado. Ele ainda estava numa outra editora. Uma editora New Transcendentalis, ainda não estava na editora Madras. Umbanda, o Ritual do Culto à Natureza. É um livro em que o Rubens falava, entre outras coisas, falava sobre os orixás, ó. Então aqui tem Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã, Obaloaê, Oxum, Nanaburoquê, Cos Damião, Exu. Então, aqui nesse livro não existia ainda Egunitá, Oroiná, Oiatempo, Logunã, Oxumaré. Era praticamente, o Rubens fez um sacerdócio que o pai é Ronaldo Linares, então aqui estão praticamente os orixás dentro daquela estrutura do pai Ronaldo Linares da Fuga ABC. Então aqui o próprio Rubens ainda não conhecia essa estrutura de 7 linhas como foi apresentado para ele. O Rubens não tinha a menor ideia do que seria orixás cósmicos universais. Para ele também foi uma revelação. Eu acompanhei isso. E era incrível ver o Rubens ficava igual uma criança quando ele recebia novas informações da espiritualidade, quando ele psicografava coisas que ele mesmo não tinha a menor ideia do que aquilo era. O Rubens ficava encantado e muitas vezes ele pegava o telefone, ligava e falava: nossa, Ale, você não sabe, chegou isso, aquilo, e nós estamos agora estudando isso, estamos estudando aquilo. E assim que eu conheci o Rubens, ele ainda não dava aula.
Ele estava voltando de Uberlândia e começou a formar um grupo de pessoas em torno dele, principalmente por conta do Guardião da Meia-Noite. E ali a gente estava com ele, estudando e aprendendo numa relação mais informal, de amizade, até que começou a se estruturar o curso de Teologia de Umbanda. Então, no momento que começou a estruturar o curso de Teologia de Umbanda, em 1996, quer dizer, de 95 para 96, que o Rubens começou a estruturar a organizar e estruturar esse conceito das 7 linhas de Umbanda com 14 orixás. Tem um livro aqui, ó. Ali, ó, tem um livro chamado 7 linhas de Umbanda nessa pilha do canto. Isso aí, vai descendo que eu te mostro. Aí, 7 linhas de Umbanda. E aqui nessa pilha também tem que ter uns 7 linhas de Umbanda já pela outra editora. Não, não é esse não. É uns 7 linhas de Umbanda mesmo. E aí depois, então, o Rubens recebeu esse conceito de 14 orixás no momento que ele publica já esse livro chamado 7 linhas de Umbanda, tá em 1997, ó. Então, em 1997 ele publica as 7 linhas da Umbanda, é quando começa a aparecer para ele esse conceito de 14 orixás e de 7 linhas, e começa a aparecer a ideia de orixá cósmico, de orixá universal e esses pares de orixás. Esse livro que eu mostrei primeiro aqui, uma parte dele, ou quase totalidade dele, vai aparecer depois na editora Madras como Umbanda Sagrada. Esse livro 7 linhas de Umbanda vai aparecer pela editora Madras, mas volta. Vai aparecer pela editora Madras como as 7 linhas de Umbanda. Aqui, ó. Vê se voltou. Voltou aí? Porque aqui foi, mas já voltou. Então, esses livros, eu sei que travou, mas eu parei aqui quando travou e agora eu voltei. Então, eu tô acompanhando esse travamento aí também. Então, aí surgiu esse conceito de 7 linhas de Umbanda, orixá cósmico universal. O que é orixá cósmico? É o orixá que atua em todo o cosmos? Não, todos os orixás atuam em todo o cosmos. Orixá universal é aquele que atua em todo o universo? Não, todo orixá atua em todo o universo. Orixá universal é o orixá do tempo do universal lá? Não, é o orixá universal. Então, a palavra universal e a palavra cósmico aqui, elas foram apropriadas. Então, o sentido de orixá cósmico e orixá universal não é o sentido que está ali no dicionário. Então, essas palavras foram apropriadas e foi dado um novo significado para essas palavras. Elas foram ressignificadas. Então, são novas palavras com um novo significado dentro desse segmento. Então, o orixá cósmico é o orixá que atua de uma maneira e o orixá universal que atua de outra maneira. Para que foi criado esse conceito? Para ajudar as pessoas a entenderem quem são os orixás e como eles atuam na nossa vida a partir dos 7 sentidos, das 7 linhas de Umbanda. Então, o Pai Benedito, por meio do Rubens Saraceni, ele trouxe uma estrutura de estudo, de compreensão sobre os orixás, de muito fácil assimilação. Então, você entende que existem 7 sentidos da vida que estão ligados às 7 vibrações de Deus e que você pode nomeá-las como sentido da fé, inclusive fazer uma relação com os chakras. Sentido da fé no chakra da coroa, sentido do conhecimento no chakra frontal, sentido da lei no chakra laríngeo, sentido do amor no cardíaco, sentido da evolução no esplênico, sentido da justiça no umbilical e geração no básico. Então a gente tem 7 sentidos. Aí coloca numa ordem, que é fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Então há uma ordem de 7 sentidos. Aí fica aquela explicação que a gente falou na outra aula. 7 linhas não são 7 orixás. 7 linhas são 7 sentidos. Tá acompanhando aí? Travou?
A mentor? Ah. Então, olha, estamos voltando aqui, eu estou acompanhando esse negócio de conexão. Outro vídeo eu fiz no 4G, então vamos continuar aqui. Voltou, muito bem. Então o Rubens também foi aprendendo esse conceito. A ideia é que quando você traz um conceito de orixá cósmico e orixá universal, você traz uma maneira de entender os orixás, de compreender. São muitos orixás, existem uma dezena, vários orixás, e não é fácil entender quem são os orixás. E aí o Pai Benedito falou, olha, a gente pode agrupar os orixás em pares, um par para cada linha, um par para cada vibração. Então você pega a vibração da fé, um par, vibração do amor, um par, vibração do conhecimento, um par, vibração da justiça, um par, vibração da lei, um par, vibração da evolução, um par, vibração da geração, um par. Por que um par? Porque assim você tem um masculino e um feminino. Para cada sentido você tem um pai e uma mãe, mas não apenas um pai e uma mãe. Para cada sentido você tem um orixá que atua de uma forma e outro orixá que atua de outra forma. Ou seja, para cada sentido você tem um orixá que sustenta, que ampara, e tem o outro que corrige. Então isso lembra muito aquela história que em casa sempre você tem a mãe ou o pai que é bonzinho, ou a mãe e o pai que é quem chama atenção. Então é muito forte esse conceito. É comum. Bom, na maioria das vezes o pai é duro e a mãe é quem passa a mão na cabeça, quem faz carinho. Mas há casas em que funciona diferente. Há casas em que a mãe é mais dura e o pai é mais bonzinho. Isso acontece também. E no caso dos orixás, esse é o conceito. Então na linha da fé você tem um pai e uma mãe. O pai é Oxalá. Oxalá ele é aquele que alisa, que é muito brando, sossegado. Oxalá ele é sustentador, ele é amoroso, está sempre com os braços abertos e tudo. Então Oxalá ele é universal. O universal ele é o orixá amparador, o orixá sustentador. O universal é o orixá restituidor. E aí o orixá cósmico é o orixá reparador, é o orixá purificador. O cósmico é o orixá mais rígido no casal. Casal não quer dizer que casou na igreja nem nada, não quer dizer, né? Quando a gente fala casal, porque é um masculino e um feminino, mas na verdade é um par. Porque quando fala casal, a gente começa a trazer essa ideia de que é marido e mulher, e aí se Oxalá faz par com esse orixá, não pode fazer par com outro. Então Oxalá, que é o grande pai, faz par com Logunã, que é uma mãe, uma divindade desconhecida, que não era conhecida na Umbanda, não era conhecida no Candomblé, e o Pai Benedito falou, essa divindade existe. Vocês estão a fim de cultuar uma divindade que ninguém conhece, mas que existe, e que faz par com Oxalá? Lógico! Se tem uma mãe aqui que é regente de um mistério divino, claro que nós queremos cultuar. Se você apresentar pra gente essa mãe, como cultuar ela, a gente quer muito. Então Logunã, ela é a mãe cósmica da fé, Oxalá é o pai universal da fé. Então Oxalá é o sustentador da fé, o universal. E Logunã, ela é a cósmica da fé. Então no sentido da fé, Logunã que é mais rígida. Aí no amor, Oxum é o universal, faz par com Oxumaré, que é o cósmico. Oxumaré é muito duro, muito rígido. Então, a questão não é só de ser duro ou rígido, ele é o restituidor. O que ampara é assim, quando você naquele sentido da vida, você está positivo e equilibrado, você está sustentado pelo universal. Quando naquele sentido da vida você está desequilibrado, ou você está invertido, ou você está no vício, aí é o cósmico que vai corrigir. Então, no sentido do amor, vamos pegar aqui, o sentido do amor, o vício no campo do amor é o ciúmes, a inversão no sentido do amor é o ódio, que é um desamor. Então, Oxum não tem como amparar no campo dos ciúmes e nem no ódio, e Oxumaré ele entra renovando os sentimentos. Oxumaré ele é renovador. Aí então ele tem uma função.
essa função, ela é descrita como um fator. Então é um verbo, é uma ação, é uma função. Isso é um fator. Fala, qual é o fator de Oxumaré? Ele é diluidor e renovador, porque ele dilui os ciúmes, ele dilui o ódio, ele renova o sentimento de ciúmes e de ódio. Então, esse é o conceito de fator, é um verbo, é uma ação, é o atributo daquele orixá. Então você tem Oxalá, atributo de Oxalá, ele é congregador, Oxalá congrega as pessoas. E de Logunã, ela é cristalizador e descristalizador. Então ela pega um sentimento cristalizado, que no vício, no campo da fé, é o fanatismo. A inversão é a ilusão. Então ela descristaliza aquilo no ser, Mãe Logunã. E aí você pega nos outros sentidos, você vai pegar o universal é amparador, aí o cósmico repara. Então no conhecimento, Oxóssi ele é expansor. Então Oxóssi é no sentido, terceiro sentido da vida, ou terceira irradiação, ou terceira linha vegetal, sustentada por Oxóssi no polo universal e Obá no polo cósmico. Que aí fala, na Umbanda não tem Obá, ninguém cultuava Obá na Umbanda, por que o Rubens trouxe Obá para a Umbanda? Simplesmente porque ela faz um par perfeito com Oxóssi nesse campo. Oxóssi é as matas, é o vegetal. Obá é a terra que sustenta o vegetal de Oxóssi. Oxóssi é expansor, Obá é concentradora. Oxóssi expande tudo e Obá, ela concentra, ela dá foco, ela dá chão, ela dá terra. Então, quando você está desequilibrado no conhecimento, você fica disperso, você fica perdido, e Obá pode dar foco e objetivo para você. Ou quando você usa mal o conhecimento, Obá pode tirar o foco de quem dá mau uso para o conhecimento e colocar o foco em outra coisa. E aí que você tem Obá como uma mãe cósmica. No sentido da justiça, como no caso da justiça e da lei, por mais que você fale em universal e cósmico, universal sustenta, o cósmico corrige, em questão de lei e justiça, tanto universal quanto cósmico, eles corrigem demais. No entanto, a ação das femininas, elas são mais cósmicas do que a dos masculinos. Então, na justiça, você tem Xangô com Oroiná ou Egunitá. Então, eu já falei sobre o orixá desconhecido, eu não vou ficar aqui explicando que Oroiná não é Yansan, embora já está falado. Então, Oroiná e Egunitá, que não é uma qualidade de Yansan, é um orixá à parte. É que nem quando você fala Xangô Aganju. Para muitos, Aganju é uma divindade à parte que virou uma qualidade de Xangô. Xangô Airá. Airá era uma divindade à parte que virou uma qualidade de Xangô. Yansan Egunitá. Egunitá é uma qualidade de Yansan, mas Egunitá em si também pode ser cultuada como uma divindade, que a gente chama de Oroiná. O mesmo se dá com Logunã, que era chamado de Oiá Tempo, mas tanta confusão que fez, ela passou a ser chamada de Logunã para entender que é uma divindade à parte, não uma qualidade de Yansan. Então a gente chega aqui, Xangô. Na obra de Rubens Saraceni da Umbanda Sagrada, Xangô faz par com Egunitá, mas ele também faz par com Yansan. Então, porque a lei e a justiça ela é entrecruzada. Não tem lei sem justiça, não tem justiça sem lei. Então, Xangô faz par com Egunitá na justiça e faz par com Yansan na lei. Ou, se preferir, Egunitá faz par com Xangô na justiça e faz par com Ogum na lei. Yansan faz par com Xangô na justiça e faz par com Ogum na lei. Então Xangô faz par com as duas, Yansan e Egunitá. Ogum faz par com as duas, Yansan e Egunitá. Mas enquanto linha de Umbanda, Xangô com Egunitá formam uma linha pura do fogo. Estou falando muito rápido. A minha vontade é trazer o máximo de informação, de conhecimento. Meu objetivo aqui é única e exclusivamente ajudar a entender os orixás. Ponto final, é isso. Então existe uma grande dificuldade de entender os orixás na Umbanda. Boa parte dos umbandistas recorre a uma literatura de candomblé, outra parte dos umbandistas recorre a uma literatura espírita e não consegue entender o que é orixá. Então o Rubens Saraceni ele traz uma releitura de orixás exclusivamente umbandista. Então isso é uma leitura umbandista. Eu peço que, se alguém tiver dúvida, poste a dúvida e
Se você postou uma dúvida no meu outro vídeo e eu não respondi, eu peço desculpas. Não desista de colocar sua dúvida porque eu não respondi. Eu não dei conta de responder tudo, mas eu estou me esforçando ainda. Eu não desisti de responder tudo, então não desistam de perguntar. Tá bem? Por favor. Então, se você postou dúvida no outro vídeo e eu não respondi, não desista. Posta sua dúvida aí outra vez, que eu ainda estou tentando responder, todo mundo encaixando aí nos meus horários o que eu consigo ou não fazer com relação a isso. E muitas dúvidas, a Sil está aqui comigo, que ela puder responder aí também, depois me dá uma força para responder. Então Xangô, ele é sustentador, Xangô é universal e Oroiná é cósmica. Os dois são fogo, o fogo de Xangô é o fogo que sustenta, o fogo de Egunitá é o fogo que purifica, o fogo que queima, o fogo que abrasa. O sentido é da justiça, então Xangô é o machadão da justiça, ele faz a justiça e ele equilibra no sentido da justiça, e Egunitá vem com o fogo queimando tudo que é injustiça, tudo que é negativo e etc. E aí, nesse conceito universal e cósmico, se fala muito, esse é o orixá positivo, esse é o orixá negativo. Essa polaridade não quer dizer bem e mal, porque quando fala positivo parece que isso é bem, quando fala negativo parece que é o mal. Então não tem orixá do bem e orixá do mal, todos os orixás são do bem. Então quando fala positivo e negativo é como a polaridade de uma pilha. Você não tem o lado bom da pilha e o lado ruim da pilha, você tem o lado positivo da pilha e o lado negativo da pilha, porque é energia. Então quando fala em orixá positivo e negativo, está falando simplesmente de uma polaridade de energia, apenas isso. Não é orixá, e também não é o orixá que está no alto e o orixá que está no embaixo. Todos os orixás estão no alto da criação e há os tronos inversos no embaixo. Para falar de trono inverso, eu preciso mais do que um vídeo ao vivo para falar de orixá inverso. Eu preciso realmente de uma aula, de uma estrutura de texto. Tem um texto meu sobre orixás cósmicos e universais. Eu vou postar esse texto aqui depois que o vídeo sair do ar. Eu vou postar o texto sobre orixás cósmicos e universais. Aline Dutra entrou, eu te amo. Minha mulher, minha amada Aline Dutra está aí. Eu não vou perder a oportunidade de dizer que eu te amo, Aline. Te amo muito, estou muito feliz que você está aí me vendo também. Axé. Te amo, mulher. Então, cósmicos e universais. Vai entrar esse texto meu, assim que o vídeo terminar, eu vou colocar esse texto aí para vocês lerem sobre cósmicos e universais. E a gente continua. Ogum olha só, Ogum é universal, ele é amparador. E Yansan é cósmica. O que isso quer dizer? Como é que Ogum é universal? Como é que Ogum é crepes? Vê se voltou. Como é que Ogum é universal? Voltou? Saiu e voltou? Como é que Ogum é universal? Porque Ogum não muda a rota, a sua. Então, para ter o amparo de Ogum, você já precisa... orixá de frente a Sete Jontó não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é cósmicos e universais. Eu vou focar no assunto de hoje. Então... para você pedir a ajuda de Ogum, você tem que saber para onde você vai. Então eu determino, eu quero chegar em tal lugar, aí Ogum ajuda a abrir o caminho. Por isso ele é universal, ele é amparador, mas ele está ajudando você num caminho conhecido. Yansan por exemplo, você não sabe para onde você vai, então Yansan ajuda você a mudar a rota, Yansan ajuda a dar a direção. E Yansan é uma braveza, né? Quando Ogum incorpora, Ogum ele é militar, ele é reto, ele é estático, ele às vezes para e fica ali focadão. Yansan não, Yansan é movimento, isso tem a ver com cósmico. Movimento. O cósmico é movimento o tempo todo, é mudança de rota, é correção, etc. E aí você tem o Obaluaê universal e nanocósmica, eles estão na evolução. Então o Obaluaê no positivo ajuda com as suas virtudes você a evoluir. E Nanã ajuda nos vícios quebrando, destruindo o vício. Então se alguém te ajuda na virtude ou quebra teu vício, você evolui. E Iemanjá universal e Omulu cósmico. Então Iemanjá está lá atrás, estamos vendo Iemanjá aqui no Colégio Pena Branca. Nossa mãe Iemanjá
totalmente universal, sempre de braços abertos no sentido da geração, ela quer a vida, a água. E Omulu, ele é durão. Pra gente que separa o Baluaê de Omulu, o Baluaê é o lado mais sossegado, evolução. E Omulu, ele é mais duro, mais rígido. O Baluaê é uma terra molhada, o Omulu é terra seca, que ela viesse da terra para a terra voltará o pó. Esse é o Baluaê. Então eu sou Alexandre Comino, a gente está ao vivo aqui no Facebook do Colégio Pena Branca. Todos esses vídeos vão para o canal do Colégio Pena Branca no YouTube. Então seria bacana vocês se inscreverem no canal do YouTube, porque cada vez que sobe um vídeo lá, avisa todo mundo que está inscrito. E eu estou comprometido a colocar um vídeo por dia de Fragmentos da Umbanda. Então todo dia entra um vídeo lá do Fragmentos da Umbanda e você vai acompanhando. O vídeo do Fragmentos de Umbanda é 1 minutinho diário. É isso. Depois vem informações aí também sobre o curso Orixás na Umbanda, que vai entrar na plataforma EAD para quem quer se aprofundar. Ingrid Almeida, em qual livro encontra esse tema que você está abordando? Acho que eu preciso de um copo d'água. Ingrid, você encontra esse tema nos livros de Rubens Saraceni, editora Madras, começando por 7 linhas da Umbanda, é um título, Orixás Ancestrais, outro título, Super Fragmentos. E aí, no Código da Umbanda você encontra também, mas principalmente no livro Orixás, Teogonia de Umbanda, é um livro todos de Rubens Saraceni e editora Madras. Kelly, os cósmicos polarizam com os universais. Os cósmicos, eles paralisam o vício em seu... Os orixás cósmicos, eles atuam no negativo das pessoas, no vício das pessoas, no desequilíbrio das pessoas. Então, eles vão ajudar nesse campo aí. Deixa eu procurar uma mesa aqui para colocar essa folha. Segura assim para mim. Isso, muito bem. Vamos lá. É que eu estava na minha sala e estava tudo arrumadinho lá, mas aí o sinal na sala ficou ruim. Olha lá atrás, 12ª procissão de Xangô, agora dia 19, com nosso irmão Engels. De Xangô. Sim, Kelly, os cósmicos atuam no campo dos vícios, principalmente, eles atuam em quem está desequilibrado. Então, o cósmico da fé no desequilíbrio da fé, o cósmico do amor no desequilíbrio do amor, o cósmico da justiça no desequilíbrio da justiça, mas não apenas no desequilíbrio, eles atuam também... também quando você está equilibrado, você precisa de ajuda de Ansan, ela te ajuda. Mesmo em equilíbrio, eu preciso de ajuda de Logunã, ela me ajuda. Rodrigo Queiroz, deixa ver se entendi. O universal é bom e cósmico mal? De jeito nenhum. Mas o universal sustenta quem está bacana, quem está bem, quem está virtuoso. E é o cósmico, o orixá cósmico, quem atua na vida da pessoa que está desequilibrada. Atua na vida da pessoa que está desequilibrada. Então, e também não tem esse negócio de pessoa boa e pessoa ruim, mas pessoa que está desequilibrada, que está fora de si, fora do seu eixo, é o cósmico que ajuda. Então, qual mãe tem mais amor para dar? A mãe que busca um filho na escola ou a mãe que está indo buscar um filho na cadeia? Então, tanto para buscar um filho na escola, na faculdade ou na cadeia, você tem o mesmo amor. Mas a mãe que busca o filho que escolheu um caminho ruim, essa mãe tem que ter uma atitude diferente da mãe que está... Enfim, né? Então, o cósmico, ele traz muito essa correção. Daniel de Barros. Exu trabalha na execução da justiça, mas somente no cumprimento ou no julgamento também? Então, Exu trabalha em todos os campos, meu irmão. Exu trabalha na fé, no amor, no conhecimento, justiça, evolução e geração. Exu trabalha em tudo quanto é lugar. Exu aqui não entrou nas 7 linhas porque ele está em todas as linhas. Então Exu trabalha muito. Exu executa a lei, executa a justiça, mas também atua em todos os sentidos da vida. Você não tem limite para Exu, não. Quando se fala de Exu, acaba colocando um limite nele. Exu só faz a justiça, Exu só faz a lei. Exu não tem limite, meu irmão. Trabalha em tudo quanto é campo. É incrível a atuação de Exu. Sim, Xangô pode polarizar com um Oiá, que é o vento. Então, para uma pessoa desequilibrada no vício da bebida, o orixá regente seria Nanã. Sim, Nanã ajuda, Rodrigo Graciano, Nanã ajuda sim nesse caso de vícios de bebida e todos os outros, porque Nanã decanta o vício. Falamos de fator, Nanã é decantadora. Oliverson Moraes, um expande, o outro equilibra. Então, equilibrar é a qualidade de Xangô, expandir é a qualidade de Oxóssi.
Oxóssi Cuiabá, um expande e o outro concentra. Deixa eu ver perguntas aqui, ó. Xangu é fogo, pode polarizar com Oiá, que é o vento? Alexandre Pejian, sim, pode. Todos podem. Não é uma polaridade perfeita, mas todos podem se polarizar uns com os outros. Eles atuam de que forma nesses vícios? Ajudando você a superar o vício. Então, se o vício é a bebida, vai ajudar você a perder o vício da bebida. Nanã ajuda decantando o vício. Mas olha só, uma coisa que às vezes a gente não entende. O fanatismo religioso é um vício no campo da fé. Mas a gente ouve muito esse discurso. Eu matei, eu roubei, eu bati e agora eu sou religioso. E aí a pessoa fica extremamente viciada na religião. Então aí nesse caso, você vê que o vício pode entrar na sua vida para te ajudar. Porque muitas vezes só um vício ajuda a superar um outro vício. Então a gente tem muito que aprender ainda sobre como os vícios atuam na nossa vida, né? Você pode ser viciado em chocolate, você pode ser viciado em comida, você pode ser viciado em, enfim, várias outras coisas, né? Que a gente precisa entender melhor. O Orixá Exu é universal? Não, o Orixá Exu atua de uma forma de bipolaridade. Ele atua tanto de forma universal quanto cósmica, por isso o Orixá Exu é bipolar. Ele excelente, essa imagem é linda, minha mãezinha, não esqueça os textos, vamos estudar. Sugestão terça à tarde para quem está longe, muito bem. Acho que é isso, né? Já deu quase 30 minutos. A ideia foi falar um pouquinho sobre Cósmico Universal. Vou colocar um texto aí, espero que tenha ajudado. E minha gratidão. Então, vocês me encontram lá no YouTube, me encontram nos cursos do Umbanda EAD, vai começar o curso agora de Orixás na Umbanda. Também estou no Instagram, Alexandre Comino. Tá aí, o objetivo é levar a Umbanda. Eu amo a Umbanda. Então, a única razão de eu estar aqui é porque eu amo a Umbanda mudou a minha vida, mudou quem eu sou, mudou minha maneira de enxergar a vida, de entender as coisas. Então, a gente quando recebe muito, a gente tem vontade de multiplicar, de levar para frente, de ensinar. Então, eu espero que esses vídeos estejam ajudando. A gente está numa série, né? Tem mais 2 vídeos sobre orixás ainda. Dá uma olhada na programação aí. Mais 2 vídeos sobre orixás. Na semana que vem eu vou falar sobre a gênese, a origem. E depois eu vou falar na outra semana sobre a relação dos orixás. Toda terça-feira às 16 horas aqui e toda quinta-feira às 16 horas no Umbanda eu curto, tirando dúvida de mediunidade. E aí fechando aqui, eu amo muito a Umbanda, eu amo muito minha mulher que está aí acompanhando também, a Aline Dutra, minha gratidão aqui a Sil, minha gratidão a Malu, minha gratidão a Dona Iraci, minha gratidão a Michel, minha gratidão ao Rodrigo Queiroz que está aí junto comigo também, meu parceirão, Umbanda EAD. Minha gratidão ao Daniel, Umbanda eu curto. Minha gratidão a todos que estão trabalhando pelo crescimento da Umbanda. Axé, muito obrigado. Até a próxima. Oxalá em mim, saúde, Oxalá em você.